Oi, oi. Vou ler agora Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, de John Gottman. Capítulo 7. Preparando emocionalmente seu filho à medida que ele cresce. Você já ouviu essa queixa de pais de primeira viagem? Quando acho que entendi o bebê, a quantidade de comida que ele come, quantas horas ele dorme, como acalmá-lo quando ele chora, muda tudo. Essa queixa procede porque quando se cria um filho, as coisas estão sempre mudando. À medida que nossos filhos crescem, vamos nos adaptando às suas últimas necessidades, medos, interesses e competências. No entanto, a despeito de todas as mudanças, há uma constante. Toda a criança quer ter contato emocional com adultos carinhosos e interessados. Neste capítulo, explorarei 5 fases diferentes da infância: os primeiros meses, a fase do andar vacilante, a segunda infância, a terceira infância e a adolescência. Explicarei alguns dos mais importantes marcos do desenvolvimento infantil de cada fase e darei alguns conselhos para estimular a inteligência emocional de seu filho durante cada uma delas. Compreender o conceito de normalidade e prever os problemas importantes que surgem em cada idade podem ajudar você a compreender melhor seu filho ou sua filha. Isso, por sua vez, pode fazer de você um preparador emocional mais competente. Os primeiros meses, em torno dos 3 meses. Quem pode precisar quando o bebê começa a se relacionar emocionalmente com os pais? Uns dizem que é ainda no ventre, quando reage aos estados de tensão e serenidade da mãe. Outros que é logo após o nascimento, quando os pais o alimentam, embalam e acalmam. Outros ainda situam esse momento mágico algumas semanas após o nascimento, quando o bebê sorri pela primeira vez para a mãe ou o pai, compensando todo o trabalho que tiveram e as noites que passaram em claro. Muitos pais haveriam de concordar, porém, que a graça mesmo começa aos 3 meses, quando o bebê já se interessa pela interação social face a face. Psicólogos do desenvolvimento falam dos olhos do recém-nascido se iluminando nessa idade, significando que o bebê começa a olhar realmente para os pais e a acompanhar o olhar deles. Por menor que seja, a criança de 3 meses está, através de observação e imitação, aprendendo muito a respeito de interpretação e manifestação de emoções. Isso significa que os pais, com sua sensibilidade e atenção, podem dar início ao processo de treinamento da emoção de seus recém-nascidos, já nessa idade. Pesquisas mostram que o pai e a mãe costumam fazer de tudo para atrair a atenção do bebê nessa fase inicial de troca de informações emocionais. Por exemplo, costumam usar uma linguagem que pode ser chamada de maternês, embora o pai também possa usá-la com toda a fluência. Caracteriza-se essa linguagem por tons agudos e cadência lenta, com a abundância de repetições e expressões faciais exageradas. Embora possa parecer cômica e exagerada, os pais têm uma boa razão para usá-la. Ela funciona. O recém-nascido em geral se interessa e presta mais atenção quando ouve e vê os pais falando dessa maneira. Muitos pais também se entretêm em conversas não verbais face a face com os bebês.
um fazendo caretas para o outro. A mãe ergue as sobrancelhas, por exemplo, e a bebê a imita. O bebê bota a língua para fora e a mãe faz o mesmo. Um arrulha ou gorgoleja e o outro imita, no mesmo tom e no mesmo ritmo. Essas brincadeiras costumam cativar o bebê, especialmente se o pai ou a mãe imita à sua moda o que ele faz. Por exemplo, se ele dá 3 batidas com o chocalho no chão, a mãe pode imitar esse ritmo com a voz, algo que fascina a criança. Essas conversas imitativas são importantes porque dizem à criança que o interlocutor está atento a ela e reagindo aos seus sentimentos. É a primeira vez que ela se sente compreendida por outra pessoa. É o início da comunicação emocional. Experiências realizadas com mães e seus bebês de 3 meses ressaltaram a criatividade e a competência dos recém-nascidos em matéria de comunicação emocional. Em uma experiência chamada de Jogo da Cara Parada, o pesquisador Edward Tronick pedia que as mães olhassem para os bebês, mas se controlassem para não fazer as caras que os pais e as mães costumam fazer para seus filhos. Diante dessa inesperada ausência de resposta das mães, os bebês ficavam em vão tentando iniciar a conversa, fazendo uma sucessão de caras interessantes. Os pesquisadores observaram que os bebês usavam, em média, 4 estratégias diferentes com a mãe antes de desistir. Numa experiência para estudar os efeitos da depressão dos pais em bebês de 3 meses, Tronick pediu que as mães simulassem diante dos olhos estar um tanto tristes ou deprimidas. Mesmo essa ligeira mudança de humor das mães foi sentida pelas crianças. Elas ficaram emocionalmente mais negativas, mais retraídas e menos responsivas. Isso dramatiza que os recém-nascidos não são personagens passivos na relação pai-filhos. Ao contrário, têm um papel muito ativo no jogo social. Querem ser estimulados, divertir-se e estar emocionalmente ligados aos pais. O que acontece com o bebê quando os pais não são responsivos ou só têm reações negativas? A pesquisadora Tiffany Field, que realizou um estudo com mães deprimidas e seus filhos, encontrou algumas respostas perturbadoras. O bebê de uma mãe deprimida tende a espelhar a tristeza, a falta de energia, a alienação, a raiva e a irritabilidade de sua mãe. E se a depressão da mãe persiste por 1 ano ou mais, o desenvolvimento do bebê começa a se retardar. O período entre 3 e 6 meses parece ser crucial no que tange ao modo como a depressão da mãe pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê, segundo os estudos de Field. Quando ela e seus colegas compararam 2 grupos de bebês de 3 meses, um com mães depressivas e outro com mães não depressivas, quase não encontraram diferença entre ambos, mas quando estudaram bebês de 6 meses, verificaram que os filhos de mães depressivas eram menos expressivos vocalmente e apresentavam desempenho mais fraco em testes de funcionamento do sistema nervoso. O estado depressivo da mãe pode até determinar se o cérebro da criança processa um evento emocional como experiência negativa ou positiva. Os cientistas podem aferir essas coisas analisando dados eletroencefalográficos, ondas cerebrais, de indivíduos com diferentes tipos de reações emocionais. As reações negativas são processadas em uma parte do cérebro e as positivas em outra.
Usando essa tecnologia, a pesquisadora da Universidade de Washington, Geraldine Dawson, monitorou reações de bebês contemplando bolas de sabão saindo de detrás de uma cortina. Surpreendentemente, os filhos de mães depressivas processavam esse acontecimento bastante neutro como emocionalmente negativo. Embora essa pesquisa anuncie consequências perturbadoras para os filhos de mães não responsivas e depressivas, há razão para a esperança. Outros estudos de laboratório realizados por Field revelaram que os filhos de mães depressivas fizeram grandes progressos interagindo com as professoras do jardim de infância e com os pais não depressivos. Estes efeitos opostos comprovam que os adultos que cuidam de uma criança pequena influem muito em seu desenvolvimento emocional. Ao mesmo tempo em que está aprendendo a interpretar e a imitar insinuações emocionais de seus pais, o recém-nascido está se exercitando para dominar mais um importante marco do desenvolvimento: a capacidade de regular a excitação fisiológica provocada por suas interações sociais e emocionais. Muitos psicólogos do desenvolvimento acreditam que os bebês fazem isso ligando e desligando seu interesse nas pessoas. Ora estão prestando muita atenção em alguém e bastante responsivos às brincadeiras, ora desviam a vista, ignorando as tentativas que o adulto faz para entretê-los com brinquedos e falando com o bebê. Embora os pais às vezes se espantem com a aparente inconstância do bebê, há indícios de que ele se desliga por necessidade. Pode sentir taquicardia e uma sensação física demasiado forte. Parece um cliente da Kmart, após a terceira promoção relâmpago. Está superexcitado e querendo um pouco de descanso. Então, desvia a vista e vira a cabeça, fazendo o que pode para evitar mais contato. O bebê está aprendendo a se acalmar. Quem não tem experiência com bebês talvez não se dê conta de que eles precisam de períodos de sossego. A pessoa pode continuar tentando estimular a criança com brinquedos, falando como o bebê ou sacudindo-a. Ela, obviamente, tem que se sujeitar. Não pode pedir ao parceiro autoritário que pare. Não pode mudar de quarto. Talvez nem tenha suficiente coordenação motora para cobrir a cabeça com a manta. Então, é obrigada a apelar para sua defesa mais certa e eficaz. Começa a chorar. Estes casos de falta de coordenação entre o bebê e os pais são bastante comuns. Alguns pesquisadores estimam que os pais não entendem as insinuações dos filhos em 70% das vezes. Mas isso não é motivo para preocupação. Os primeiros meses são uma fase de muita tentativa e erro por parte dos pais e dos bebês. Desde que os pais tenham sensibilidade para os filhos, a comunicação vai melhorando progressivamente e os erros de interpretação rareando. O conselho que dou aos pais preparadores emocionais, portanto, é que prestem atenção aos estados de espírito de seu bebê e reajam a eles. Se seu bebê subitamente perde o interesse na brincadeira após um período de interação, dê-lhe um pouco de sossego. Se a criança ficar mal-humorada depois de que todo mundo a pega no colo e tenta falar com ela, numa reunião de família, por exemplo, leve-a de vez em quando para um quarto sossegado, onde ela possa se acalmar. Se a criança aparecer excitada demais para conseguir se acalmar por si mesma, faça o que puder para ajudá-la. E repito, este é um processo de tentativa e erro em que os pais e o bebê procuram estratégias mais adequadas ao temperamento do bebê.
Entre as técnicas comuns está a de diminuir a luz, embalar o bebê, falar baixinho ou passear com ele no colo, transmitindo-lhe a cadência calma do andar. Os pais também têm tido sucesso com música tranquila e canções de ninar, massagem ou festinhas suaves. Alguns bebês até parecem se acalmar com o barulho de uma lava-louças ou a estática de um rádio fora da estação. Pesquisas mostram que os pais mais sensíveis ao estado de ânimo do bebê, aqueles, por exemplo, que percebem quando ele precisa passar de uma atividade altamente excitante a uma mais tranquila, estimulam mais a sua inteligência emocional. Este estilo de preparação emocional dá à criança mais oportunidades de experimentar passar de um estado de grande excitação a um mais calmo. Em outras palavras, esses pais estão ajudando os bebês a aprender a se acalmar e a regular seus estados fisiológicos. Pais que reagem de forma tranquilizadora às aflições de seus bebês estão lhes ensinando também coisas importantes. Em primeiro lugar, seus filhos estão aprendendo que as suas emoções negativas fortes afetam o mundo. Eles choram e os pais reagem. Em segundo lugar, estão aprendendo que podem acalmar-se depois de fortes emoções. Nesta idade, em geral, os bebês são acalmados pelos pais, mas à medida que vão crescendo, vão internalizando os esforços dos pais e vão aprendendo formas de se acalmar sozinhos, o que é muito importante para o bem-estar emocional. Do mesmo modo, os bebês precisam de muito estímulo para aprenderem como é ficar muito excitado e se acalmar. Como vimos no capítulo 6, as brincadeiras muito físicas que os pais costumam fazer com os bebês os ajudam a adquirir essa experiência crucial. Aconselho também os pais a inventarem brincadeiras que exercitem a capacidade do bebê de interpretar e expressar emoções diversas. Pesquisas mostram que uma maneira de se começar a fazer isso é imitar algum ato da criança. Ela bota a língua para fora ou tosse e o pai ou a mãe faz o mesmo. Ela repete o gesto e a brincadeira está inventada. Brinque com seu bebê com ânimo e emoção, repetindo frases bobas e ações delicadas e rítmicas. Assim, a criança vai aprendendo rotinas lúdicas e aprende a antecipar as suas ações. É como se estivesse dizendo a si mesma: "Ih, lá vem aquela brincadeira de rodar o pé." Ou "Oba, lá vem a brincadeira de cócegas." Quando gosta da brincadeira, ela aprende a comunicar sua alegria com sorrisos, gargalhadas, chutes excitados e gritinhos. Estas reações estimulam os pais a brincar mais ainda, criando uma espiral ascendente de interação amorosa e divertida, que fortalece os laços emocionais entre o pai ou a mãe e a criança. Entre 6 e 8 meses. Este é um período de enorme exploração para o bebê. Uma época em que ele está descobrindo todo um mundo de coisas, pessoas e lugares. Simultaneamente está descobrindo também novas maneiras de expressar e compartilhar com o mundo que o cerca sentimentos como alegria, curiosidade, medo e frustração. Este desabrochar da consciência continua abrindo novas oportunidades para a preparação emocional. Entre os importantes saltos do desenvolvimento, que em geral acontecem por volta dos 6 meses, está a habilidade da criança para mudar o foco de sua atenção ao mesmo tempo em que ainda tem em mente a coisa ou a pessoa para a qual já não está mais olhando. Antes, só era capaz de pensar na coisa ou na pessoa em que estivesse prestando atenção. Mas agora pode olhar para um palhacinho
Por exemplo, achar graça no brinquedo e depois olhar para a mãe ou o pai, compartilhando a sensação que o brinquedo provocou nela. Embora pareça simples, este feito apresenta um mundo novo de possibilidades de brincadeira e interação emocional. Agora a criança pode convidar você para brincar com as coisas que a fascinam. Pode compartilhar com você os sentimentos que estas coisas despertam nela. Para estimular o desenvolvimento desta inteligência emocional, aceite os convites de seu bebê para brincar com objetos e imite suas reações emocionais. Isso provoca mais comunicação, mais expressão emocional. Aos 8 meses, o bebê começa a engatinhar e a descobrir seu ambiente. Mas o explorador também está aprendendo a diferenciar as pessoas que passam por ele, o que prepara o terreno para o surgimento do medo. O bebê começa a estranhar. Uma criança que antes sorria indiscriminadamente para qualquer um na fila do mercado, agora se esconde atrás do ombro da mãe. Enquanto se atirava nos braços de uma baby sister nova, ela agora já formou ligações específicas com os pais e pode ser que se agarre desesperadamente a eles quando a estiverem deixando num cenário novo, cercada de estranhos. Ao mesmo tempo, o bebê está entendendo muito mais as palavras faladas, o que também ajuda na comunicação emocional. Embora ainda possa levar alguns meses para falar, ele já entende muita coisa e é capaz de seguir instruções do tipo: vá apanhar seu ursinho branco para mim. Lembro-me de estar com a minha filha Moriá no colo quando ela tinha essa idade e dizer: querida, você está parecendo cansada. Por que não encosta a cabecinha no meu ombro e descansa? E Moriá fazia isso. Todas essas novidades no desenvolvimento da criança, mobilidade física, a capacidade de mudar o foco da atenção, a ligação especial do bebê com os pais, sua compreensão da língua falada e seu medo do desconhecido, compõem uma aptidão que os psicólogos chamam de referenciação social. É a tendência da criança de se aproximar de um objeto ou acontecimento e em seguida virar-se para os pais em busca de informação emocional. Ao aproximar-se de um cão desconhecido, por exemplo, a criança pode ouvir a mãe exclamar: "Não! Não vá aí!" A criança tem capacidade de ler a combinação das palavras, do tom de voz e da expressão facial da mãe e compreender o conceito de perigo em potencial. Por outro lado, ela pode se aproximar de um barulhento robô de brinquedo, olhar para a mãe e vê-la com um sorriso tranquilo. Agora ela sabe que o robô é um brinquedo seguro. Neste sentido, a mãe adquiriu um papel importantíssimo na vida emocional da criança, o de base de segurança. A criança sente-se livre para explorar, sabendo que pode voltar periodicamente a essa base para se tranquilizar. Quando um bebê pratica a referenciação social com seu pai ou sua mãe, é sinal de que ambos estão emocionalmente ligados e o bebê sente-se emocionalmente seguro. Tendo aprendido nos primeiros meses a imitar, a criança está apta a ler as insinuações emocionais dos pais. Sabe que pode confiar em sinais como expressão facial, linguagem corporal e tom de voz. Aqui vai um comentário interessante sobre o modo como o conflito dos pais pode afetar este processo. Os pesquisadores Susan Dickstein e Ross Park descobriram que o bebê não pratica tanta referenciação social com o pai infeliz no casamento, embora continue praticando com a mãe infeliz nas mesmas condições. Achamos que isso reflete o fato de que o homem muitas vezes se afasta emocionalmente dos filhos e da mulher quando o casamento começa a ir mal.
A mulher mal casada, por outro lado, pode se afastar do marido, mas tende a continuar emocionalmente ligada aos filhos. Para fortalecer os laços emocionais com os bebês nessa idade, aconselho que os pais sejam um espelho para a criança. Isto é, que espelhem para ela os sentimentos que ela está expressando. Esta é uma parte importante do treinamento da emoção na primeira infância. Ajudar a criança a colocar o que ela sente numa linguagem. Fale com palavras, além da expressão facial, para dizer coisas como: você está triste, contente, assustada, etc. Não está? Ou você está ficando muito cansadinho. Quer sentar um pouco no meu colo? Se você tiver percebido corretamente o que a criança sente, ela vai compreender o que você está dizendo e demonstrá-lo. Mas não se preocupe se interpretá-la mal de vez em quando. Isso acontece. E, felizmente, os bebês são muito tolerantes. Lembre-se também de que seu bebê está esperando receber insinuações emocionais de sua parte. Você pode usar isso para ajudá-lo a lidar com a ansiedade da estranheza, que costuma surgir nessa idade. Se a mamãe está tranquila junto à baby sister nova, talvez lhe dando um abraço, o bebê pode entender que pode confiar nessa pessoa nova. Entre 9 e 12 meses. Esta é a fase em que a criança começa a entender que as pessoas podem compartilhar suas emoções. Ela dá um brinquedo quebrado ao pai, por exemplo, e o pai diz: está quebrado, que pena. Você está triste, não está? Aos 9 meses, a criança está começando a compreender que papai sabe como ela está por dentro. Antes, quando o pai ou a mãe mostravam empatia, espelhando os sentimentos da criança com inflexões de voz, movimento facial ou linguagem corporal, a criança estava aprendendo sobre o mundo da expressão emocional. Mas não sabia que seus pais podiam sentir e pensar a mesma coisa que ela. Agora ela sabe que podem. Isso tudo fortalece os laços emocionais que vão se formando entre pais e filhos. Este novo entendimento é um importante salto em termos de preparação emocional, porque é o que possibilita um diálogo sobre os sentimentos. Ao mesmo tempo, a criança está começando a perceber que os objetos e as pessoas em sua vida têm uma determinada dose de permanência ou constância. O fato de a bola ter rolado para debaixo da cadeira e sumido não quer dizer que ela não exista. E mesmo tendo saído do quarto e não podendo me ouvir, mamãe continua sendo parte de meu mundo e capaz de voltar. À medida que vai explorando esse conceito de permanência do objeto, a criança fica fascinada com jogos que lhe permitam tirar coisas de caixas e tornar a guardá-las, escondê-las e fazê-las aparecer novamente. Ou pode ficar jogando a colher no chão quando está sentada na cadeira alta e pedindo a você que vá buscá-la. Esta compreensão incipiente da permanência dos objetos e das pessoas pode ser associada a outro importante acontecimento no desenvolvimento do seu bebê. Sua ligação cada vez maior com pessoas específicas, a saber, seus pais. Agora que tem certeza de que vocês existem mesmo quando estão longe,
O bebê pode sentir falta de vocês e pedir que fiquem com ele. Pode armar uma cena ao ver vocês vestindo a capa ou ao sentir que alguma outra forma que vocês estão saindo. Quando vocês saem, ele sente que vocês devem estar em algum lugar, mas ele não sabe onde, e pode ficar aflito com isso. Ademais, ele tem muita pouca noção de tempo, e é difícil para ele compreender quanto tempo você vai ficar fora. Psicólogos que estudam as ligações do bebê observaram a maneira como a criança de 1 ano reage ao ser cuidada por adultos desconhecidos, a ausência de seus pais e a volta deles. Verificaram que a criança que se sente segura pode ficar aflita com a volta dos pais, mas se deixa confortar, aninhando-se em seus braços enquanto eles falam com ela. Mas a criança que se sente insegura no que diz respeito à disponibilidade emocional dos pais não reage assim quando eles voltam. Costumam ter uma dessas reações. Ou não dá trela aos pais e os evita, ignorando-os quando eles voltam e agindo como se estivesse perfeitamente bem. Quando eles tentam confortá-la, pegando-a no colo, ela pode ficar crispada, em vez de aninhar-se em seus braços. Ou fica nervosa e aflita, agarrando-se aos pais quando eles voltam e custando a se reconfortar. Se seu filho revela um desses sinais de insegurança, talvez esteja carente e precise que você seja mais disponível emocionalmente quando estiverem juntos. Em outras palavras, precisa que você reaja às suas expressões de emoção com empatia, interesse e afeição, o que fortalece os laços emocionais entre vocês. Para ajudar uma criança dessa idade a enfrentar a ansiedade da separação, que costuma acometê-la quando os pais têm de sair, assegure-lhe que vai voltar. Lembre-se de que, embora não saiba falar direito, um bebê de 1 ano entende bastante a sua linguagem. Logo que você lhe garantir ajuda. Lembre-se de que ele procura insinuações emocionais em você. E se você estiver demonstrando ansiedade ou receio quanto ao seu afastamento, ele pode captar essa emoção e senti-la também. Portanto, se for entregar seu bebê aos cuidados de alguém, que seja os de uma pessoa que o deixe tranquilo. E antes de sair, certifique-se de que você e seu filho já tiveram tempo de conhecer esta pessoa. Assim você se sente mais relaxada e o bebê também. E, finalmente, você pode ajudar seu filho a treinar, ficar longe de você, deixando-o explorar sozinho cômodos diferentes da casa. Se ele for engatinhando para uma sala, à prova de bebês, por exemplo, deixe-o por alguns momentos à vontade antes de ir buscá-lo. Se estiverem juntos no ambiente e você precisar ir para outro, diga-lhe aonde vai e que logo estará de volta. Aos poucos, ele vai se acostumando com a ideia de que os pais podem sair, que nada de muito ruim acontece. Ademais, se os pais dizem que vão voltar, ele pode confiar que eles voltarão. Lembre-se de que você pode ajudar seu filho a sentir-se mais seguro, mais unido emocionalmente a você, mostrando que você compreende o que ele pensa, o que ele sente. Isso pode ser feito a cada momento, quando você estiver cuidando dele ou brincando com ele. Ou você pode continuar a inventar jogos que estimulem a imitação e a expressão de uma ampla gama de emoções. Quando minha filha Moriá tinha essa idade, inventamos juntos um jogo que chamamos de Os Caras. Toda noite eu pegava uma caneta e desenhava uma cara com uma expressão diferente.
em cada um dos dedos de uma das mãos dela. O polegar tinha sempre uma cara enfesada, o indicador, uma triste, o médio, uma assustada, o anular, uma surpresa, e o mínimo, uma feliz. Aí Moriá vinha para o meu colo e ficávamos conversando com os caras sobre o nosso dia. O polegar podia dizer: "Ah, meu dia foi horrível! Estou tão danado que estou com vontade de chutar alguma coisa." E o indicador diria: "Ah, eu também tive um dia horrível, mas hoje eu estava triste, com vontade de chorar." Aí os dois viravam para Moriá e perguntavam: "Como foi o seu dia?" Ela pensava um pouco e depois pegava o dedo mais de acordo com o dia dela. Isso me dava a oportunidade de rotular o sentimento dela. "Ah, seu dia hoje foi triste." Quando seu vocabulário já era maior, esse gesto vinha acompanhado de suas próprias palavras. Ela podia dizer: "Senti falta da mamãe." Em seguida, eu podia acrescentar: "Ah, hoje você ficou triste porque sentiu falta da mamãe quando ela foi trabalhar." O que me permitia mostrar-lhe empatia. "Entendo o que você sentiu." Eu poderia acrescentar: "Às vezes, quando a mamãe vai trabalhar, eu também fico triste porque sinto falta dela." A fase do andar vacilante, entre 1 e 3 anos. Essa é uma fase divertida e excitante, quando seu filho começa a sentir-se como uma pessoa e a explorar sua autonomia. Mas há também uma boa razão pela qual essa fase é chamada de os terríveis 2 anos. É a época em que a criança se torna muito mais autoritária e começa a ficar teimosa, exercitando sua incipiente habilidade linguística. O que ela mais diz é não, meu e eu faz sozinho, ou eu faz. A preparação emocional torna-se um instrumento importante que os pais podem usar para ajudar a criança a lidar com o seu emergente senso de frustração e raiva. Em qualquer etapa do desenvolvimento infantil, os pais devem olhar para os conflitos e problemas da perspectiva da criança. Como a criança nessa fase do andar vacilante tem como objetivo primordial estabelecer-se como uma criaturinha independente, tente evitar situações que a façam sentir-se impotente, sem deter o controle. Uma mulher em um de nossos grupos de pais descreveu sua tentativa de obrigar o filho de 2 anos a tomar um conta-gotas cheio de remédio cor-de-rosa receitado para uma infecção de ouvido. Usando a tática que já usava desde que o filho era recém-nascido, ela o enrolou numa toalha, manteve-o deitado e tentou fazê-lo engolir o remédio. Mas ele lutou furiosamente e se recusou a tomar, explicou ela. Aí minha mãe entrou, tirou o conta-gotas da minha mão e disse ao meu filho: "Você quer fazer isso sozinho?" Meu filho balançou a cabeça, pegou o conta-gotas, espremeu na boca e tomou tudo. Ele queria apenas ter um pouco de controle sobre a situação. É bom dar às crianças várias pequenas opções, mas reais, no seu dia a dia. Em vez de dizer: "Está muito frio na rua, você tem que vestir um casaco." Diga: "O que você vai preferir vestir hoje? A jaqueta ou o suéter?" Imponha limites apenas para questões relacionadas à sua paz de espírito e à segurança de seu filho. Proporcionar-lhe um ambiente estimulante e seguro facilita as coisas. Ao mesmo tempo em que está aprendendo a ser autoritária,
A criança nesta fase está se interessando cada vez mais por outras crianças. De fato, desde cedo, ela parece identificar com precisão as pessoas mais parecidas com ela. O psicólogo e pesquisador T. G. R. Bauer mostrou que meninos preferiam ver filmes com um menino atuando, enquanto meninas, aqueles com uma menina. Por incrível que pareça, quando Bauer fez um filme mostrando apenas pontos nas articulações das crianças que atuavam, um ponto no joelho, outro no cotovelo e assim por diante, verificou mais uma vez: os meninos preferiram filmes do ponto do menino e as meninas os do ponto da menina. Embora a criança nessa fase sinta-se extremamente atraída pelas outras crianças de sua idade, ela ainda não adquiriu qualidades de sociabilidade necessárias para brincar muito bem em conjunto. De fato, as tentativas nesse sentido costumam ser problemáticas, em virtude das regras de propriedade da criança na primeira infância, que são: 1. O que eu vejo é meu. 2. Se é seu e eu quero, é meu. 3. Se é meu para sempre. Os pais precisam saber que este tipo de atitude não é fruto de mesquinharia. Apenas exprime o crescente senso de individualidade da criança. A criança dessa idade só é capaz de considerar seus próprios pontos de vista e não consegue entender que as outras pessoas sintam de outra forma. Consequentemente, o conceito de compartilhar não faz sentido nenhum para elas. Há um lado positivo na briga das crianças por um brinquedo, e na fúria emocional que costuma vir daí. Episódios desse tipo fornecem excelentes oportunidades para treinar a emoção. Os pais podem ajudar seus filhos identificando e rotulando a raiva ou a frustração que eles sentem. Você fica furiosa quando pegam a sua boneca? Ou você está frustrado porque não pode ter a bola agora? Os pais também podem começar a procurar, junto com os filhos, soluções para os problemas, familiarizando-se com o conceito de alternância. Se um conflito termina em luta corporal, mostre aos contendores que não se bate nem se machuca um amiguinho por raiva. Em seguida, dê atenção à vítima, mostrando-lhe empatia e acalmando-a. Lembre-se também de elogiar e estimular seu filho todas as vezes que o vir fazendo qualquer movimento, por menor que seja, no sentido de compartilhar o que é dele. Mas não conte com que ele vá fazer isso. A brincadeira paralela, em que cada criança fica no seu canto brincando sozinha, costuma funcionar melhor nessa idade. A criança na primeira infância jamais deixará de brigar por causa do que ela acha que é seu. Mas para não enlouquecer, você deve minimizar esses episódios. Para isso, pode-se explicar à criança que ela só deve levar um brinquedo para a casa de um amiguinho ou para a creche se tiver intenção de emprestá-lo. E quando seu filho estiver esperando os amiguinhos em casa, deixe-o escolher algumas coisas especiais que serão inacessíveis às visitas. Depois, com alguma formalidade, guarde essas coisas antes da chegada das visitas. Isso pode dar à criança a sensação de poder e controle que ela está procurando. Além dessa crescente conscientização de si mesma com o ser separado dos outros, outro importante marco no desenvolvimento social da criança na primeira infância é seu interesse crescente por brincadeiras simbólicas e de faz de conta. Entre 2 e 3 anos, a criança começa a representar atitudes que observou antes em outros membros da família.
A novidade aqui é sua habilidade de guardar lembranças de atos e fatos e depois recuperá-los para imitá-los mais tarde. É engraçado ver uma criança de 2 anos fingindo que está cozinhando, fazendo a barba, varrendo o chão ou falando ao telefone. E vê-la dando um carinhoso beijo de boa noite do ursinho de pelúcia ou censurando rispidamente o mau comportamento das bonecas, talvez lembre aos pais de forma pungente que é observado as pessoas que a cercam, que as crianças aprendem muita coisa sobre como lidar com suas emoções. Segunda infância, entre 4 e 7 anos. Aos 4 anos, em geral a criança já está completamente desenvolta, fazendo novos amigos, vivendo numa variedade de ambientes diferentes, aprendendo milhares de novidades excitantes. Essas experiências são acompanhadas de complicações. A escola é divertida, mas as professoras logo querem que a gente fique sentado em grupo, calado e prestando atenção. A gente, em geral, sabe lidar bem com os amigos, mas eles ainda nos irritam e magoam de vez em quando. E agora que a gente já tem idade para compreender tragédias como incêndios, guerras, assaltos e morte, não pode deixar o medo dessas coisas nos perturbar. Para vencer esses desafios, é necessário saber regular as emoções, um dos mais importantes avanços no desenvolvimento da criança. Com isso, quero dizer que a criança precisa aprender a inibir atitudes impróprias, concentrar-se e se organizar para atingir um objetivo externo. Em nenhuma outra situação, a criança tem tanta chance de desenvolver técnicas para regular suas emoções quanto em seu relacionamento com os colegas. É aí que ela aprende a se comunicar com clareza, a trocar informações e a esclarecer mal-entendidos. Aprende a ceder à vez para falar e brincar. Aprende a compartilhar. Aprende a aceitar regras para suas brincadeiras, a ter conflitos e a resolvê-los. Aprende a compreender os sentimentos, as vontades e os desejos do outro. Como a amizade proporciona um terreno tão fértil para o desenvolvimento emocional da criança pequena, aconselho os pais a estimular e assegurar a convivência de seu filho com um amiguinho. Agora sabemos que até mesmo uma criança bem jovem é capaz de formar laços fortes e duradouros com outras. E agora sabemos que estas relações devem ser levadas a sério e respeitadas pelos pais. Sessões de brincadeira com crianças dessa idade, em geral, funcionam melhor em duplas. Isso se deve ao fato de a criança na segunda infância ter uma certa dificuldade de administrar ao mesmo tempo mais de uma relação. Para os pais, isso pode ser aflitivo, sobretudo quando vem 2 crianças rejeitando uma terceira que tenta entrar na brincadeira. Mas é bom se ter em mente que a rejeição das crianças não é necessariamente fruto de mesquinharia. Elas simplesmente querem proteger a brincadeira que conseguiram criar em dupla. Incapazes de expressar isso em termos que a terceira criança possa entender ou aceitar, sinto muito, Billy, mas a dupla é a maior unidade social com a qual sabemos lidar nessa fase do nosso desenvolvimento. As crianças em geral recorrem a táticas mais cruas e diretas, como dizer: "Vai embora, Billy, você não é mais nosso amigo",
Algumas crianças fazem isso também com os pais, dizendo, por exemplo, vai embora, papai, eu não gosto mais de você, só gosto da mamãe. O que a criança realmente quer dizer é que está curtindo a intimidade que estabeleceu naquela hora com a mãe. Nesse caso, o pai não deve levar a esnobada a sério. Na verdade, uma criança pode ser bastante volúvel. Não é nada incomum duas crianças rejeitarem uma terceira, e logo depois formarem um novo grupo, acolhendo a rejeitada em um novo grupo ou atividade. Então, qual é a melhor maneira de reagir quando você vê seu filho excluindo uma criança da brincadeira? Recomendo orientá-lo para que seja magnânimo em suas relações sociais, sobretudo se você achar que é importante incutir-lhe valores de bondade e sensibilidade para com os sentimentos dos outros. Você pode sugerir-lhe uma maneira simples de explicar a situação à terceira criança. Por exemplo, sua filha pode dizer: agora eu só quero brincar com a Jennifer, mas espero que depois a gente possa brincar juntas. Se seu filho é o que está sendo excluído, é importante identificar os sentimentos dele, sobretudo se ele estiver triste ou com raiva por causa da situação. Aí você pode ajudá-lo a encontrar uma solução para o problema, seja ela convidar outra criança para brincar ou se entreter sozinho com uma brincadeira divertida. O diálogo entre Megan e a mãe, a página 101, exemplifica como uma mãe usa as técnicas de treinamento da emoção para lidar bem com essa situação. Além de ensinar importantes habilidades sociais, as amizades entre crianças pequenas também estimulam a fantasia, permitindo que a criança desenvolva sua criatividade, inventando personagens e, ao mesmo tempo, dramatizando situações. Os amiguinhos muitas vezes recorrem à fantasia para se ajudar mutuamente a enfrentar problemas complicados e lidar com as tensões da vida diária. Isso sugere que brincar de faz de conta facilita o desenvolvimento emocional da criança, ajudando-a a ter acesso a sentimentos recalcados. Mais ou menos como as técnicas de hipótese e visualização ajudam o adulto. Minha ex-aluna, Laurie Kramer, descobriu, por exemplo, que brincar de faz de conta era o que mais ajudava a criança a se ajustar ao nascimento de um irmãozinho. Colocando os amiguinhos no papel de recém-nascido, os novos irmãos mais velhos e irmãs mais velhas puderam explorar uma ampla gama de sentimentos em relação ao bebê, indo da hostilidade à ternura. No papel de pais, as crianças tinham a oportunidade de brincar com o bebê, ensinar-lhe, repreendê-lo e dar-lhe carinho. Vi crianças em outros estudos também revelarem uma incrível profundidade de sentimentos através de brincadeiras de faz de conta. Vimos uma menininha, brincando de casinha, virar-se para a amiguinha e dizer: a gente não precisa ficar toda hora dando uma descansadinha feito a mamãe e o Jimmy, o namorado novo da mãe. A gente não se cansa como eles. Então, pouco depois, a amiga perguntou: o que a sua mãe diz quando ela fecha a porta? A outra respondeu: ela fala, não pode entrar. E, sem entender por que a mãe a excluía, acrescentou: ela quer me ver longe, não gosta de mim. Sabendo que a fantasia é uma válvula de escape para as ideias e preocupações da criança, os pais preparadores emocionais podem usar o faz de conta como uma forma de se comunicar com os filhos nessa idade. A criança costuma projetar ideias, desejos, frustrações e medos em objetos como bonecas ou outros brinquedos. Fazendo o papel de um segundo brinquedo,
Os pais podem estimular a exploração dos sentimentos da criança e tranquilizá-la simplesmente a partir do que o primeiro brinquedo sugere. Eis aqui um exemplo de diálogo. Repare com que facilidade o pai incorpora a projeção da criança à conversa. Criança: esse ursinho é órfão porque os pais não querem mais ele. Pai: os pais do ursinho foram embora? Criança: eles foram. Pai: e vão voltar? Criança: nunca mais. Pai: por que eles foram embora? Criança: porque o ursinho foi mal. Pai: o que foi que ele fez? Criança: ficou bravo com a mãe ursa. Pai: acho que às vezes é normal a pessoa ficar brava. Ela vai voltar. Criança: lá vem ela. Pai, pegando outro ursinho e imitando a voz da mãe ursa: eu tive que ir botar o lixo na rua. Agora voltei. Criança: oi, mãe. Pai: você ficou bravo, mas tudo bem. Às vezes eu também fico brava. Criança: eu sei. Estimular a criança a dramatizar tem toda uma técnica que, uma vez adquirida, pode ser posta em prática de maneiras simples e proveitosas. Por exemplo, seu filho talvez quisesse ser maior e mais forte. Então pode dizer: eu era muito pequenininho, mas agora consigo levantar o sofá. Sabe que o super-homem até voa? É quase como se ele estivesse pedindo licença para virar o super-homem para explorar sentimentos de poder e confiança. Você pode fazer a sua parte para estimular a fantasia dizendo apenas: muito prazer em conhecê-lo, super-homem. Você vai voar agora? A criança também intercala conversas sobre situações da vida real quando está brincando de faz de conta com você. Não se surpreenda se no meio de uma brincadeira de Barbie ou Power Rangers, sua filha ou seu filho de repente sair-se com algo do tipo: estou com medo de ficar com essa babysitter de novo. Ou então: com quantos anos eu vou morrer? Embora a gênese de ideias como essa possa continuar um mistério para você, é óbvio que alguma coisa na brincadeira despertou uma emoção que a criança gostaria de compartilhar. A intimidade e a espontaneidade do faz de conta deu-lhe uma sensação de segurança e intimidade com você. Então ela deixa esse assunto delicado vir à tona. Como ela interrompeu a dramatização para explorar a emoção, talvez seja melhor que você faça o mesmo e tenha uma conversa sincera sobre o medo que ela está experimentando. Uma das razões pela qual o faz de conta é tão popular na segunda infância provavelmente tem a ver com sua eficácia para ajudar a criança a lidar com uma infinidade de ansiedades que aparecem nesta idade. Embora a criança pareça temer uma infinidade de coisas, na verdade seus temores baseiam-se em um pequeno conjunto de fatores. O medo da impotência. Certa vez escutei 2 meninos de 5 anos conversando sobre tudo que pode matar a gente. Falando de ladrões, gente má, monstros. E do que mais tinham pavor: o tubarão. Discutiam todas as formas que lhe permitiram destruir essas coisas assustadoras. Depois comentaram como costumavam ter medo de bobagens como o escuro, quando eram nenéns. Mas agora que eram grandes, gabavam-se, já não tinham medo dessas tolices. Essa conversa me fez pensar que, mesmo se pudéssemos de alguma forma poupar a criança do conhecimento de todos os perigos que realmente existem no mundo, ainda assim ela inventaria seus próprios monstros.
porque tais fantasmas ajudam a lidar com seus sentimentos naturais de impotência e vulnerabilidade. Embora o poder dos monstros lhe dê medo e a afaste, ela gosta de fantasiar, conquistar as coisas que teme. Isso faz com que ela se sinta mais poderosa e menos vulnerável. Os pais preparadores emocionais também podem ajudar a criança a sentir-se mais poderosa. Como um bebê na primeira infância, a criança na segunda infância ganha mais autoestima quando lhe é dado o poder de optar sobre o que vestir, o que comer, como brincar, etc. Outra importante estratégia é permitir que a criança faça as coisas para as quais já está preparada. Esteja ela aprendendo a lavar o cabelo ou a jogar um novo jogo de computador. A criança precisa que seus pais a estimulem e orientem sem ser invasivos. Se seu filho está frustrado tentando amarrar o sapato, por exemplo, contenha-se para não fazer isso por ele. Um gesto que mostra que você não acredita na competência dele. Por outro lado, mostre sua compreensão dizendo coisas do tipo: esses cadastros grandes às vezes são difíceis. Então, mesmo que seu filho acabe precisando da sua ajuda, você mostrou que sabe o que ele está sentindo. O medo do abandono. É natural que a criança nessa idade fique fascinada com histórias como a Branca de Neve, onde um pai morre e deixa a filha à mercê de uma madrasta má, ou a de Oliver Twist, onde, para sobreviver, um menino órfão é obrigado a mendigar e a roubar. Histórias como essas articulam um medo comum à maioria das crianças dessa idade, o que é o de poderem vir a ser abandonadas. Sendo este um medo tão real e arraigado, aconselho os pais a não apelarem para ele como forma de ameaçar, disciplinar ou mesmo brincar com os filhos. Sempre que ouvir seu filho expressando esse tipo de temor, você pode usar suas técnicas de preparador emocional para identificar os sentimentos dele. Tranquilize-o, dizendo que você sempre vai fazer o possível e o impossível para assegurar que ele tenha tudo de que precisa e que será amado e bem tratado. O medo do escuro. Para a criança, o escuro pode representar o grande desconhecido, o lugar onde moram todos os seus medos e os seus monstros. Com a maturidade, a criança vê que o escuro não precisa ser tão assustador, mas na segunda infância é perfeitamente razoável que ela procure o conforto da luz e a certeza de que você está por perto e disponível se necessário. Esqueça a ideia de que, para fortalecer o caráter da criança, há que se negar seu medo do escuro. Conheço um pai que não admitia que, por mais que pedisse, o filho deixasse a luz acesa, por achar que o garoto estava ficando frouxo. Muitas noites depois, o pai viu que o filho estava ficando ainda mais nervoso. Além de continuar com o medo do escuro, o menino começou a recear perder a aprovação do pai. Também tinha medo de não conseguir funcionar bem na escola no dia seguinte, se passasse a noite em claro. Com o tempo, o pai cedeu. Instalou uma lâmpada noturna e agora a família toda está dormindo mais tranquila. O medo dos pesadelos. Os pesadelos são assustadores para quase toda criança, mas podem ser especialmente apavorantes para a criança pequena que não consegue distinguir bem esses sonhos da realidade. Se seu filho acorda chorando por causa de um pesadelo, experimente abraçá-lo e conversar com ele sobre o sonho, explicando que aquilo não é real. Fique com ele até ele se acalmar, assegurando-lhe que o pesadelo passou e que ele está salvo e seguro. Além disso, é bom a criança ouvir histórias que expliquem os conceitos de sonho e sono. Um livro especialmente recomendável é The Annie Stories, As Histórias de Annie, de Doris Bridge, que escreveu contos para ajudar a filha a lidar com os pesadelos. Nele, Annie fala com a mãe sobre um tigre que anda perseguindo-a nos sonhos.
A mãe dá à menina um anel mágico invisível de sonhos para ela levar para a cama quando for dormir. Então, quando o tigre começa a persegui-la novamente, N lembra do anel e enfrenta o tigre. Ao descobrir que o tigre quer apenas ser seu amigo, N agora tem um aliado com quem ela pode contar para enfrentar outros medos. Quando contei as histórias de N à minha filha Moriá, ela resolveu rebatizar a personagem de Moriá. Um dia, encontrei-a no banheiro, trepada na privada, para poder contar essas histórias a si mesma no espelho. O pavor que ela sentia de seus pesadelos mudou rapidamente depois disso. Ela ainda tinha esporadicamente, mas já não a apavoravam tanto. O medo do conflito entre os pais. Como discutimos no capítulo 5, o conflito entre os pais pode deixar a criança muito aflita, com a sensação de que as brigas entre seu pai e a sua mãe podem acabar com a sua segurança. Quando já tem idade para entender as consequências dessas brigas, a criança também pode ficar com medo de que o conflito entre seus pais termine em separação e divórcio. Ademais, a criança muitas vezes se responsabiliza pelo conflito, culpando-se pelos problemas. Pode vir a achar que está em seu poder solucionar o conflito, que seu papel é manter a família unida. Os pais devem lembrar-se, então, de evitar que os filhos se envolvam em seus conflitos conjugais. Devem ainda, quando brigarem na presença dos filhos, ajudá-los, apontando-lhes também a solução do conflito, como mostra o trabalho do psicólogo E. Mark Cummings. A criança pequena pode não entender muito bem as soluções verbais, mas é reconfortante para ela ver os pais darem um sincero abraço de perdão. O medo da morte. A criança dessa idade já está familiarizada com a ideia de morte e pode lhe fazer perguntas diretas a esse respeito. É importante ser honesto e mostrar a ela que você entende suas preocupações, que não as considera bobas ou irrelevantes. Se seu filho perdeu um amigo, parente ou animal de estimação, você pode identificar a tristeza que ele sente com essa perda e oferecer-lhe carinho e consolo. Tentar ignorar ou minimizar os sentimentos de luto de seu filho não os eliminará. Apenas mostrará a ele que a morte é um assunto constrangedor para você e impedirá que, no futuro, ele venha a lhe falar sobre sentimentos importantes. Sejam quais forem os medos de seu filho, é bom lembrar que o medo é uma emoção natural que pode ter uma função saudável na vida dos pequeninos. O medo não deve tolher a curiosidade da criança, mas ela precisa saber que às vezes o mundo é perigoso. Neste aspecto, o medo serve para torná-la uma pessoa cuidadosa. Lembre-se de usar as técnicas básicas do trabalho de preparação emocional quando conversar com seus filhos sobre o que o assusta. Isso significa ajudar a criança a identificar e rotular o medo quando ele se manifesta, mostrar empatia ao conversar sobre o que a assusta e pensar com ela em maneiras de lidar com as ameaças diversas. A discussão de estratégias para enfrentar perigos reais, como incêndios, estranhos ou doenças, propicia também a discussão da prevenção. Se seu filho diz que tem medo de incêndio, por exemplo, você pode comentar: pensar que nossa casa pode pegar fogo é uma coisa assustadora. Por isso a gente tem sempre um detetor de fumaça ativado para dar o alerta se alguma coisa estiver queimando. E sempre que a criança, às vezes, fala sobre seus medos de maneira indireta, um menino que pergunta se ainda existem orfanatos provavelmente não está interessado numa aula sobre a política de assistência à criança. Está pensando em seu medo do abandono. Portanto, procure ouvir o sentimento que está por trás da pergunta.
sobretudo quando as perguntas de seu filho tocarem em questões ameaçadoras, como o abandono e a morte. Terceira infância, entre 8 e 12 anos. Nesta fase, a criança está começando a conviver com mais pessoas e a saber o que é influência social. Pode começar a reparar quem é popular e quem não é entre os colegas. Ao mesmo tempo, está desenvolvendo seu lado cognitivo, aprendendo o poder do intelecto sobre a emoção. Devido à crescente preocupação de seu filho com a influência social, você pode começar a perceber que uma de suas principais motivações é evitar constrangimentos, custe o que custar. A criança nessa fase às vezes fica cheia de exigências sobre o estilo de suas roupas, de sua mochila, o tipo de atividades que os outros estão vendo que ela faz. Ela faz de tudo para evitar chamar atenção sobre si, especialmente para não atrair a implicância e a crítica dos colegas. Embora os pais que querem que seus filhos sejam líderes e não seguidores possam ficar irritados com esse conformismo, ele significa que a criança está se especializando em interpretar insinuações sociais, uma técnica que lhe será útil pela vida afora. E na terceira infância, ela é particularmente importante porque a criança nessa fase pode ser impiedosa em suas implicâncias e humilhações. De fato, é a implicância que forja muitos padrões de comportamento nessa idade. As meninas são tão implicantes quanto os meninos, embora a implicância dos meninos às vezes chegue ao enfrentamento físico. Com tanta coisa em jogo, a criança logo aprende que a melhor forma de reagir à implicância é não demonstrar qualquer emoção. Proteste, chore, vá fazer queixa ou fique irritado quando o líder da turma estiver roubando o seu chapéu ou xingando-o e você corre o risco de ser mais humilhado e rejeitado. Dê a outra face e tem boas chances de conservar a dignidade. Por causa dessa dinâmica, a criança realiza uma espécie de emoção-tomia, extraindo os sentimentos das relações com os colegas. Muitas crianças dominam essa técnica, mas, como revelam nossos estudos, as mais competentes são as que aprendem mais cedo a regular as emoções. Essa frieza no relacionamento com os colegas pode confundir os pais que deram um bom preparo emocional a seus filhos. Em nossos grupos de pais, verificamos que as mães e os pais costumam achar que, nessa idade, quando surge um conflito com colegas, basta uma criança se abrir com a outra e resolver a parada. Embora possa ser eficaz na pré-escola, esta estratégia às vezes é um desastre na terceira infância, quando não é bem vista a criança que mostra seus sentimentos. A criança com preparo emocional deve ter desenvolvido a sensibilidade para perceber isso. Ela será capaz de interpretar as insinuações dos colegas e agir de modo apropriado. Ao mesmo tempo em que está tentando abafar as emoções, a criança nesta fase está tendo mais noção do poder do intelecto. Por volta dos 10 anos, o raciocínio lógico se desenvolve consideravelmente em muitas crianças. Gosto de compará-las ao Sr. Spock de Jornada nas Estrelas, que reprime os sentimentos, mas se deleita com o mundo da lógica e da razão. Elas gostam de reagir como se raciocinassem como um computador. Mande uma criança de 9 anos pegar as meias, por exemplo, e ela é capaz de erguer cada uma delas e tornar a deixá-las onde estão, dizendo: "Você não disse que era para pegar
e guardar? Essa arrogância para com o mundo dos adultos é típica da criança que está encarando a vida em termos de preto e branco. Ou certo ou errado. Constatando de uma hora para outra a arbitrariedade e a falta de lógica do mundo. O pré-adolescente pode começar a achar que a vida é uma grande revista Mad. Para ele, os adultos são hipócritas, e zombar deles e ridicularizá-los passa a ser a sua emoção predileta. Deste criticismo exacerbado emerge o senso de valores da criança. Você pode reparar que nessa idade seu filho começa a se preocupar muito com o que é moral e justo. Ele pode conceber mundos puros, onde as pessoas sejam tratadas como iguais, onde o nazismo jamais poderia surgir, onde a tirania jamais poderia existir. Pode desprezar um mundo capaz de permitir atrocidades como o tráfico de escravos e a Inquisição. Vai começar a ter dúvidas, a desafiar, a pensar por si mesmo. A ironia, naturalmente, é seu compromisso simultâneo com os padrões arbitrários e tirânicos de sua própria turma. Ao mesmo tempo em que está assumindo um direito individual à liberdade de expressão, a menina pode limitar seu guarda-roupa a um único estilo de camiseta. Ao mesmo tempo em que se preocupa profundamente com o tratamento cruel que a indústria de cosméticos impõe aos animais, pode estar participando de um complô cruel no recreio para excluir uma determinada colega do jogo de basquete. Como, enquanto pais, vocês devem reagir a essas incongruências? Aconselho-os a deixá-las passar, reconhecendo que essa é uma época de exploração. Saibam que a adesão total do jovem às regras arbitrárias da sua turma faz parte de um desenvolvimento normal e saudável. Reflete sua capacidade de reconhecer em sua turma padrões e valores associados à aceitação, evitando ser rejeitado. Se você descobrir que seu filho está, direta ou indiretamente, tratando injustamente outra criança, mostre-lhe o que sente em relação a isso. Aproveite a ocasião para transmitir-lhe seu conceito de bondade e espírito esportivo. Mas, a não ser que ele tenha feito realmente uma maldade, recomendo que se evite reações ou castigos muito severos. É normal a criança nessa idade formar grupinhos e sofrer influência da turma. Se seu filho foi excluído ou maltratado pela turma e vier a se queixar, você pode usar técnicas do treinamento da emoção para ajudá-lo a lidar com sentimentos de tristeza e raiva. Em seguida, ajude-o a pensar em soluções para aquele problema. Explore, por exemplo, o que as pessoas fazem para cultivar as amizades. Não faça pouco uso do desejo dele de se enquadrar, divertir-se e agir como todas as crianças de sua idade. Mas legitime seu desejo de aceitação e colabore para que ele realize esse desejo. Quanto à troça que a criança faz das convenções dos adultos, aconselho os pais não levarem as críticas dos filhos para o lado pessoal. Arrogância, sarcasmo e desprezo pelos valores dos adultos são atitudes normais na terceira infância. Mas se você realmente sentir que seu filho o tratou de forma rude, explicite isso a ele. Acho uma falta de respeito comigo você caçoar do meu penteado. Repito, essa é uma maneira de transmitir à família valores como bondade e respeito mútuo. Como sempre, a criança dessa idade precisa sentir-se emocionalmente ligada aos pais e precisa da orientação amorosa que acompanha essa ligação. Adolescência. A adolescência é uma fase marcada por uma grande preocupação com questões de identidade.
Quem sou eu? O que estou me tornando? Quem devo ser? Não se espante, portanto, se seu filho adolescente lhe parecer exageradamente preocupado consigo mesmo. Ele vai perdendo o interesse pela família, enquanto o relacionamento com os amigos passa a primeiro plano. Afinal de contas, é através dos amigos que ele vai descobrir quem ele é fora do âmbito familiar. No entanto, mesmo no âmbito da turma, o foco do adolescente costuma estar voltado para ele mesmo. Ao realizar uma pesquisa sobre as amizades da criança, gravamos uma conversa entre duas adolescentes que resume o egocentrismo natural dessa fase. As duas tinham acabado de se conhecer, e uma delas contou que havia passado o verão trabalhando como conselheira numa colônia de férias para crianças emocionalmente problemáticas. Em vez de pedir-lhe que contasse detalhes de sua experiência, a outra menina simplesmente aproveitou aquela revelação para falar de si mesma. Puxa, um trabalho interessantíssimo, disse, mas não daria nunca para mim. Não tenho paciência. Minha irmã deixa eu pegar o filhinho dela no colo e eu acho aquele bebezinho uma gracinha. Mas, quando ele chora, devolvo na mesma hora para ela. Como quem diz, não, obrigada. E acho que eu nunca vou poder ser mãe. Não dá, não tenho paciência. Não sei onde você foi arranjar paciência para ser conselheira dessas crianças. Acho que eu devia ser mais assim feito você, mas não sei se consigo. Você acha que dá para eu conseguir? E assim prosseguiu o monólogo, com a menina se comparando à nova amiga, pensando alto sobre a sua capacidade de mudar e crescer, analisando as características que apreciava e as que detestava nela mesma. Se permitiu que o foco das atenções mudasse. Não foi para conhecer melhor a amiga, mas sim para servir-se dela para realçar as próprias qualidades. Como acontece com a maioria dos adolescentes, a menina estava usando aquela amizade como um veículo para explorar sua própria identidade. Apesar de radical, esse exemplo mostra o que leva o jovem a preocupar-se consigo mesmo. O adolescente está numa viagem de autodescoberta e está sempre mudando de rumo, tentando encontrar o caminho certo. Faz experiências com novas identidades, novas realidades, novos aspectos de sua personalidade. Esta exploração é saudável na adolescência. Mas o caminho nem sempre é fácil para o adolescente. As mudanças hormonais podem causar inesperadas mudanças de humor. As forças negativas do ambiente social podem explorar a vulnerabilidade do jovem, ameaçando-o com problemas de drogas, violência ou sexo sem segurança. No entanto, a exploração prossegue como uma parte natural e inevitável do desenvolvimento humano. Entre as empreitadas importantes que o adolescente enfrenta nessa exploração está a da integração da razão com a emoção. Se a terceira infância pode ser representada pela personagem altamente irracional do Sr. Spock de Jornada nas Estrelas, o melhor símbolo para a adolescência pode ser o Capitão Kirk, em seu papel no comando na nave espacial Enterprise. Kirk está sempre tendo de tomar decisões que seu lado humano é altamente sensível, é confrontado com sua tendência para o raciocínio lógico e empírico. Obviamente, o bom capitão sempre encontra equilíbrio para exercer uma liderança impecável sobre sua tripulação. Ele usa o tipo de discernimento que gostaríamos que nossos adolescentes usassem em situações em que o coração ouve um apelo e a cabeça outro. O adolescente fatalmente vai ter de tomar decisões desse tipo em questões de sexualidade e autoaceitação. Uma garota sente atração sexual por um garoto por quem ela não tem muito respeito. Ele é uma gracinha. Pena que quando abre a boca estraga tudo. Um garoto percebe que está emitindo as opiniões do pai, que ele tanto criticava. Que é incrível.
e estou falando igual ao meu pai. De repente, o adolescente percebe que o mundo não é tão preto e branco. É feito de muitos tons de cinza, e quer que ele goste ou não, todas essas tonalidades estão contidas nele próprio. Se é difícil para o adolescente encontrar o seu caminho, também é difícil ser pai ou mãe de adolescente, porque o adolescente precisa aprender a se conhecer basicamente sem a ajuda dos pais. Como diz o terapeuta e escritor Michael Rieira, até agora você fez o papel de administradora da vida de seu filho, organizando quem levava e quem buscava nos lugares, marcando consultas médicas, planejando passeios ou programas de fim de semana, ajudando-o e cobrando nos deveres de casa. Mantém-se informada sobre a vida escolar e costuma ser a primeira pessoa a quem seu filho recorre para as grandes questões. De repente, tudo muda. Sem aviso prévio e sem consenso, você foi destituída do cargo de administradora. Agora precisa correr e preparar nova estratégia. Se quiser ser uma pessoa importante para seu filho na adolescência e pela vida afora, você precisa batalhar para ser contratada novamente como consultora. Essa, obviamente, pode ser uma transição extremamente delicada. Um cliente não contrata um consultor que o faça sentir-se incompetente ou ameace usurpar-lhe o negócio. Um cliente quer um consultor em quem possa confiar, que compreenda a sua missão e dê conselhos que o ajudem a atingir seus objetivos. E nessa altura da vida, o principal objetivo do adolescente deve ser tornar-se independente. Então, como você pode exercer o cargo de consultora? Como pode continuar suficientemente próxima para ser uma preparadora emocional e ao mesmo tempo dar a seu filho a autonomia que um adulto completamente desenvolvido exige? Aí vão alguns conselhos baseados em grande parte no trabalho do psicólogo e escritor Guy G. Gnott. Aceite que a adolescência é a época em que os filhos se separam dos pais. Os pais podem aceitar, por exemplo, que o adolescente precisa de privacidade. Ouvir escondido as conversas de seu filho, ler o diário dele ou submetê-lo a interrogatórios são coisas que passam a mensagem de que você não confia nele. Isso, por sua vez, coloca uma barreira na comunicação. Seu filho pode começar a ver você como inimigo em vez de aliado nas horas difíceis. Além de respeitar a privacidade do jovem, você deve respeitar seu direito à inquietação e ao descontentamento. Como escreveu o poeta e fotógrafo Gordon Parks a respeito de sua própria adolescência. Em seu nome feito de dor, foi voluptuosamente infeliz. Dê espaço para que seu filho sinta essas emoções profundas, evitando perguntas óbvias como: o que há com você? Seu adolescente pode estar irritado ou nervoso ou triste. E esse tipo de pergunta apenas denota que você não aprova esses sentimentos. Se, por outro lado, seu filho se abrir espontaneamente com você, tente não agir como se entendesse tudo imediatamente, por estar começando a viver. O adolescente costuma achar que suas experiências são únicas. Fica ofendido quando os adultos acham seu comportamento transparente, suas motivações óbvias. Portanto, ouça-o com calma e de cabeça aberta. Não pressuponha que já sabe e compreende tudo o que ele tem a dizer. Saiba que, por ser a adolescência uma fase de individuação, seu filho pode escolher um estilo de roupa, penteado, música e arte que você não goste. Lembre-se de que não precisa aprovar as escolhas de seu filho, basta aceitá-las. Do mesmo modo, não tente emular as escolhas dele.
Deixe que as roupas, a música, os gestos e as gírias dele componham sua afirmação dizendo: sou diferente de meus pais e me orgulho disso. Mostre respeito por seu adolescente. Imagine só como seria se seu melhor amigo tratasse você do modo como muitos pais tratam os filhos adolescentes. Como seria ter alguém sempre corrigindo-o, apontando suas falhas, implicando-o com você por causa de assuntos delicados? E se seu amigo ficasse lhe dando lições de moral, querendo lhe ensinar como viver a sua vida? Provavelmente você acharia que essa pessoa não tinha muito respeito por você, não se importava com seus sentimentos. Um dia, você se afastaria desse seu amigo, deixando de lhe fazer confidências. Embora eu não diga que os pais precisem tratar seus adolescentes exatamente como amigos, as relações pais-filhos são bem mais complexas. Naturalmente digo que os adolescentes merecem o mesmo respeito que dedicamos aos nossos amigos. Portanto, aconselho você a não implicar com ele, não criticá-lo nem humilhá-lo. Transmita seus valores a seu filho, mas faça-o de forma breve, sem querer ser moralista. Ninguém gosta de receber sermão, muito menos o adolescente. Quando o comportamento de seu adolescente for motivo de atrito, não o rotule com epítetos pejorativos: preguiçoso, ganancioso, desleixado, egoísta, etc. Refira-se, sim, a atos específicos, dizendo a seu filho que o que ele fez afetou-o. Quando você sai sem lavar os pratos, fico chateada de ter que fazer o seu trabalho por você. E, obviamente, não tente usar psicologia reversa com adolescentes. É uma coisa confusa, manipulativa, desonesta e raramente funciona. Proporcione uma comunidade a seu filho. Há um ditado popular que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Em nenhuma outra época isto é mais verdadeiro do que na adolescência. Por isso aconselho os pais a conhecerem as pessoas que convivem com o adolescente, inclusive os amigos e os pais dos amigos. Uma vez ouvi uma mulher falar na sinagoga a que pertencia sobre o trabalho que sua filha universitária estava fazendo para ajudar no reassentamento dos refugiados etíopes. A mãe reconheceu que o trabalho da jovem era um ato de grande caridade e bondade, e que achava a filha um ser humano maravilhoso. Por mais que meu marido e eu quiséssemos ficar com o crédito pelo que a nossa filha se tornou, disse a mulher, acho que esse crédito realmente pertence a esta comunidade. Explicou então que a filha teve uma adolescência difícil, que às vezes estava tão perturbada que nem falava com os pais. Mas, durante toda aquela turbulência, ela sabia que a filha estava em casa das amigas e conversando com os pais das amigas. E porque todos pertenciam à mesma comunidade, ela sabia que as famílias tinham os mesmos valores. Confiei nesta comunidade e graças a isso nossa filha se tornou uma mulher de quem todos nos orgulhamos, disse a mãe. Mas não a educamos sozinha. Esta comunidade inteira a educou. Como não podemos ser tudo para nossos filhos, e especialmente na adolescência, aconselho os pais a darem aos filhos o apoio de uma comunidade. Esse apoio pode vir de uma sinagoga, uma igreja, uma escola ou uma associação de bairro. Pode simplesmente vir de seus parentes ou de uma rede informal de amigos. O importante é você garantir que seus filhos tenham acesso a outros adultos que tenham os mesmos valores éticos e os mesmos ideais que você.
São estas as pessoas em quem seu filho pode confiar quando inexoravelmente se afastar de você e ainda estiver precisando de orientação e apoio. Estimule o adolescente a decidir sozinho e continue sendo seu preparador emocional. Certo. Saber até que ponto devem se envolver na vida do filho é um dos maiores desafios que os pais podem enfrentar. Como sempre, estimular a independência significa permitir que o jovem faça o que ele está preparado para fazer. Agora é hora de ele tomar decisões sobre coisas importantes. É também um bom momento para praticar a afirmação: a escolha é sua. Manifeste confiança no critério de seu filho e não fique especulando sobre possíveis desastres como forma de alertá-lo. Estimular a independência também significa permitir que seu filho tome decisões insensatas, mas não arriscadas, de vez em quando. Lembre-se de que o adolescente pode aprender com os erros tanto quanto com os acertos. E isso é especialmente verdadeiro se ele puder recorrer a um adulto que se interesse por ele e o apoie. Alguém que o ensine a lidar com as emoções negativas que o fracasso desperta e pensar em maneiras de fazer as coisas mais bem feitas no futuro. Lembre-se de que nossos estudos indicam que o jovem com preparo emocional é mais bem-sucedido. É este o jovem que será mais inteligente emocionalmente, compreendendo e aceitando seus sentimentos, que terá mais experiência de solucionar problemas sozinho e em conjunto. Consequentemente, é o que se sairá melhor nos estudos e no relacionamento com a turma. Com esses fatores de proteção, esse adolescente ficará mais imune aos riscos que todo pai teme quando seus filhos entram na adolescência, entre eles drogas, delinquência, violência e comportamento sexual de risco. Portanto, fique atento ao que está acontecendo na vida de seu filho. Aceite e legitime suas experiências emocionais. Quando surgir um problema, escute com empatia e sem críticas, e seja seu aliado quando ele vier lhe pedir ajuda. Embora sejam simples esses passos, hoje sabemos que formam a base de uma vida de apoio emocional entre pais e filhos. Esse foi todo o capítulo. Agradeço por ouvirem essa leitura maravilhosa. Me perdoe por um erro ou outro. Agradeço. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.